Vou começar aqui um debate sobre Film Commission, experiências locais e regionais. Vou começar falando um pouquinho aqui, depois vamos abrir, cada um falar, trazer um pouco o seu olhar a partir do que vem realizando e pensando. Bom, eu acho que nesse contexto em que Belo Horizonte propõe a implantação de uma Film Commission como um instrumento, né, estratégico de desenvolvimento da economia audiovisual, acho que, primeiro, é muito oportuno. Acho uma cidade, uma grande metrópole como Belo Horizonte não poderia ficar para trás nesse desenho, né? É uma cidade marcante para o cinema brasileiro, né? É marcante para o audiovisual já há muito tempo na história do cinema brasileiro. Uma cidade que é um polo turístico relevante, estratégico. E quando a gente olha para outras experiências do Brasil, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, agora Brasília, e também cidades de médio e pequeno porte, né, depois aqui o César vai poder falar um pouco de Cataguases, que é um polo tradicional e importantíssimo do cinema brasileiro, fica uma questão que é quais são os modus operandi, né, as ferramentas que o produtor, tanto brasileiro quanto internacional, precisa dispor para tornar a cidade amigável, né, do ponto de vista do desenvolvimento audiovisual. E, evidentemente, pensar isso no olhar da formação, da infraestrutura, dos serviços, né, porque a Film Commission, isoladamente, se ela não está articulada com outras questões, ela pode facilitar a liberação de ruas, né, de avenidas, mas o produtor vai sempre buscar outros, né, suportes e serviços que precisam estar articulados, né? Então é um projeto que eu acho que é muito mais amplo, né? Eu vou falar um pouquinho de São Paulo, que experiência que eu tive oportunidade de coordenar na implantação da SPCine, na implantação da empresa. E lá, de fato, quando houve a vontade política do prefeito, na época Fernando Haddad, estava, né, à frente da cidade, de transformar a cidade num polo, né, econômico da cultura, numa cidade aberta à cultura, abrindo os espaços públicos para lazer da população, abrindo a cidade para ciclovias, né, para a questão dos artistas de rua. O audiovisual, na verdade, é visto como parte da produção cultural da cidade, da região, e seria um contrassenso a cidade se abrir para a cultura, para o carnaval de rua, e não se abrir para o audiovisual, mantendo uma situação onde os produtores praticamente tinham que fazer tudo clandestinamente, né? Inclusive, grandes cineastas me contaram que filmavam na rua clandestinamente mesmo, em avenida, colocando em risco a equipe, colocando em risco muitas vezes o elenco. Publicidade pagando a preço alto, muitas vezes denúncias de propina, né? Porque quando você não tem a regra do jogo, às vezes você tem o cara que libera ali na ponta, né? E de uma outra maneira, então não é a maneira que a gente quer, né, institucional, resolvendo no dinheiro, né, de uma maneira às vezes, com preços exorbitantes e reais, né, mas resolvendo. E o cinema muitas vezes na clandestinidade. Então, o arranjo que se fez a partir desse diagnóstico foi criar uma autoridade audiovisual, né? Quer dizer, constituir uma autoridade audiovisual de fato empoderada para conseguir falar com a engenharia de tráfego, falar com com segurança pública e de fato ter uma autoridade para ser no fluxo de gestão empoderada para tomar decisões, né? E inverter o ônus da prova, ou seja, não cabe ao produtor ter que provar que é importante filmar, cabe ao órgão público dizer por que não, né? Em princípio está liberado, né? Então, em princípio, pode filmar na avenida, pode filmar na rua. Agora, eventualmente, se tem um show, se tem alguma coisa acontecendo, cabe ao órgão provar que não. Então, o decreto que foi implementado em São Paulo buscou inverter esse ônus, né? A partir do pressuposto que está liberado filmar, que está autorizado. Agora, tem um fluxo, tem prazos, né, previstos, inclusive, no regulamento, né, criando, então, uma condição para permitir, por exemplo, que uma grande série como Netflix, Sense8, que ia para Buenos Aires, tomasse a decisão de filmar na Avenida Paulista e obrigando também a Film Commission a conseguir coordenar um esforço complexo de liberar uma grande avenida, né, com segurança para que aquela filmagem acontecesse na data prevista. O que eu tiro dessa experiência é que
vontade política é fundamental, e eu vejo aqui em Belo Horizonte e nos mineiros, né, esse desejo, e vejo que o arcabouço institucional precisa estar muito definido, porque não basta ter pessoas interessadas. Você tem que ter uma regra clara que empodere o coordenador da Film Commission a pegar o telefone e ter poder efetivamente de gerir o fluxo, né? Então o decreto é muito importante, a regulamentação, a institucionalidade. Então eu jogo esse elemento para a gente começar a conversa aqui, não quero falar mais porque vai ser importante fazer essa roda girar. Vou passar aqui primeiro para o César. Bom dia, boa tarde, né, a todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a André, Gabriel, Juca, a turma da Prefeitura. Para nós, meu nome é César Piva, sou diretor executivo do Polo Audiovisual da Zona da Mata e do Instituto Fábrica do Futuro. Nós temos uma experiência muito particular que é no interior, né, de um estado que envolve uma região de pequenas e médias cidades, né, na Zona da Mata Mineira, com a liderança, é claro, a partir da nossa sede, a partir da história do legado cultural de Cataguases, né, que é, vamos dizer, a cidade que lidera todo esse processo, e especialmente por também a gente conseguir recuperar o legado de Humberto Mauro e de certa maneira, agora no século XXI, refazer um ciclo cataguasense, digamos assim, ou da região, não só de Cataguases, para também contribuir com esse momento histórico também de retomada nos últimos, especialmente com as políticas públicas desenvolvidas do governo Lula, no governo Dilma, né, no Ministério da Cultura com Juca, com o Manevi, que está aqui, com todo esse momento histórico que a gente viveu nos últimos 15 anos, o surgimento, a potencialização do Fundo Setorial do Audiovisual, as conferências nacionais de cultura, Plano Nacional de Cultura, tudo isso que hoje, infelizmente, vive um processo após golpe, né, de retrocesso, mas que sou otimista, nós somos todos militantes e certamente vamos passar por esse momento, e eu acho que a gente está vivendo isso também com a retomada, com assegurar os direitos e assegurar as conquistas que a gente teve nesses últimos 15 anos. E o interior, e nós temos a oportunidade, essa construção política de favorecer também esse processo de regionalização. Acho que a nossa grande batalha esses anos todos foi por dizer que é possível, né? Nós temos uma diversidade, o Brasil são vários Brasis, né? Não existe só Rio, São Paulo, e não só Paulista e contorno, né? Copacabana. Então dizer que existem vários Brasis, inclusive nos grandes centros, né? E vários Brasis no Brasil todo, como também aqui a gente tem Gerais, né? Nós somos Gerais, não somos só Minas, né? E não estamos só na contorno. Então, somos muitas Minas, somos Gerais, e nós estamos contribuindo, acho que a nossa contribuição é essa, para chamar atenção para as pequenas e médias cidades, que estão conectadas, estão todas conectadas com o que está acontecendo no mundo, não tem mais essa ideia de periferia, de interior, de quem é o centro. Nós estamos trabalhando exatamente com essa perspectiva e trabalhando com o que nós temos de melhor, gente, né? Gente, belezas naturais, riquezas rurais, ambientes urbanos também históricos, o nosso patrimônio cultural urbano histórico, preservado também. Há muita luta de política cultural de conservação e preservação do patrimônio histórico, e um patrimônio histórico diversificado também. Então essa é a nossa riqueza. Minas Gerais é uma riqueza absurda de expressa desde belezas naturais e ambientais, mas também a beleza arquitetônica do século XVII, do século XVIII, XIX, do modernismo, né? Cataguases, por exemplo, é um exemplo disso, né? É uma referência do modernismo brasileiro, da arquitetura, no paisagismo, né? Na pintura. Então nós estamos aproveitando exatamente essa construção urbana no Brasil, diversificada, e o povo brasileiro que vive nesses lugares, a população. Então nosso investimento o tempo todo foi em gente, né? Nesse trabalho. E para fazer esse arranjo, toda essa articulação que a gente vem fazendo, nós temos uma experiência também diferenciada, porque não é uma iniciativa de governo, né? Não é uma iniciativa governamental, estatal,
É uma iniciativa liderada pela sociedade civil, por organizações ligadas à sociedade civil, ao terceiro setor, em parceria com governos, claro, o tempo todo, em parcerias com empresas privadas locais, que também é uma singularidade, né? A participação de empresas importantes da região, né? Centenárias, empresas privadas centenárias que trazem uma história toda também de patrocínio à cultura, desde do mecenato puro e tradicional, original, do século passado, europeu, que é executado na região há 100 anos. As empresas privadas têm uma tradição, as famílias, lideranças dessas empresas privadas têm uma tradição de financiamento à cultura e educação histórica centenária. E as gerações que foram assumindo as empresas foram também assumindo esse compromisso dos avós, tataravós, e estão seguindo isso. Então isso é uma singularidade, é um aspecto diferenciado que favoreceu esse arranjo entre governo, sociedade civil, grupos culturais, cooperativas de trabalho, pelos trabalhadores e empresas e governos e as políticas públicas que nós desenvolvemos e conquistamos esses anos todos. Então, esse arranjo é um arranjo bem diferenciado nesse aspecto. Não nasce dentro da universidade também, porque não temos uma universidade na região. A mais próxima é Juiz de Fora, Viçosa, que tem outras características. Então, a gente teve que trabalhar também a partir da liderança da sociedade civil, até nesse aspecto da formação também. E o arranjo que é feito, quando a gente consegue efetivamente, a partir de 2010, implantar o programa de economia criativa, economia da cultura do audiovisual na região, nós passamos 3, 4, 5 anos ambientando, organizando, formando a rede de cooperação, realizando incubadora, desenvolvendo pesquisas, mobilizando a juventude, formando a juventude da região. E a partir de 2010, efetivamente, colocamos em prática o nosso arranjo produtivo, criativo local, né? E aí, dois aspectos: atrair as grandes produções, atrair as grandes produtoras para realizar os seus filmes na região. Aí, primeiro aspecto, filme, que tipo de filme, né? Que tipo de conteúdo? Nós discutimos desde o início que nos interessava, não é excludente, mas nos interessava atrair produtoras e filmes com o conceito infanto-juvenil, para o mercado infanto-juvenil, para o segmento infanto-juvenil da população brasileira. O segundo aspecto é o filme histórico, de época, que pudesse revelar exatamente a nossa riqueza. E esse conteúdo, não exclusivo, não quer dizer, mas segue, nós estamos com 15 grandes produções nos últimos 7 anos, uma média de 2 produções por ano, entre séries, né, longa-metragem e séries. Mas não exclusivo, mas é exatamente infanto-juvenil e histórico. O segundo passo seria saber se esse roteiro, se essa proposta também cabia na região. Era possível se realizar, porque nosso filme não ser, nossa produção audiovisual também tem o conceito de não ser uma produção audiovisual de estúdio, é uma produção audiovisual de locação, cinema de locação, né? Locação locação aqui das nossas oportunidades do que a região oferece, né? Urbana e rural, né? Os distritos e tal. Então, se a expectativa do filme era um filme de grandes estúdios, não dá, não rola, né? A gente visitou Paulínia, visitou vários projetos no Brasil e não era esse modelo que a gente queria implantar, e nem recursos gostaríamos de gastar. Voltando àquela ideia, nosso projeto é de gente, né? Não é de prédio, não é de infraestrutura, então não é a nossa prioridade. Então partimos para esse segundo aspecto, a questão da locação, a questão do filme de locação. Terceiro aspecto, a relação com os trabalhadores locais, né? Todo e qualquer filme tinha que estabelecer uma relação, toda e qualquer proposta de que seria necessário ter uma contrapartida muito significativa, equilibrada, claro, guardadas as proporções de cada produção, a autonomia das empresas, dos produtores, dos empreendedores. Ninguém contrata diretor em lugar nenhum, você leva o seu diretor. Qualquer produção, seja em São Paulo, Miami ou Juiz de Fora, vai levar o seu time primeiro, né? A gente sabe disso, então nunca foi uma exigência de contratação de diretores ou de cabeça de rede ou cabeça de qualquer segmento. Então sempre entendendo também que há aí uma relação também de equilíbrio entre a produção que está chegando e os trabalhadores locais, os artistas. Então a gente sabe disso. Então esse acordo sempre é firmado numa regra que às vezes uma grande produção leva mais gente e contrata menos, uma menor produção leva menos gente e contrata mais. Então isso também a gente viveu esses 7, 8 anos, mas
atuamos também nessa perspectiva de mediar essa relação com os trabalhadores, e os jovens que lá atrás tinham 16, 18 anos, já estão com 28, 30 anos hoje. Já têm as suas produtoras, já estão começando a fazer os seus próprios filmes. Então essa mediação também a gente realizou. E o quarto aspecto, o aspecto do recurso. A gente tem que rodar a economia da região de maneira sistemática e sistêmica. Então o recurso, a possibilidade de também captar recursos locais e estaduais era para filmes que já estão mais maduros. Já captou no Fundo Setorial ou no PROAC em São Paulo, temos experiência de rodar filmes do PROAC ou do Rio de Janeiro em Cataguases. Então essa mediação do recurso, boa parte do projeto já está mais avançado, com mais recursos a gente entraria com um percentual que decidia, né? Por isso que aquela briga, aquela batalha para subir o teto aqui da lei estadual, para nós era fundamental, de 200 para 500. E o que aconteceu? Quando subimos de 200 para 500, 6 grandes filmes foram para Cataguases, no primeiro ano de exercício daquela lei. E agora foi para 750, então vamos ver o que vai acontecer o ano que vem. Com isso, a gente está rodando, passamos a rodar a Manevi em 2017, 2018, 8 filmes por ano. De 2 pulamos para 8. O que significa isso? Todo mundo trabalhando o ano todo. Já está com problema de falta de gente. Já tem gente de Belo Horizonte mudando para lá. Esse é um bom problema. Nós estamos achando um bom problema. Cara, você está rodando. Nós estamos agora, vamos entrar setembro, outubro, novembro com 3 filmes e um especial da Globo, lá, com o Marcos Pimentel. Vai filmar lá Breno, com uma série, A Queda, também resultado da lei. O Rui Guerra filma lá, numa parceria com a gente, com recursos do Fundo Setorial de Cinema Experimental, em outubro, novembro, e o Marcos Pimentel encerra o ano com o especial da Globo. Só nesses 3 meses. Já tem 4, janeiro, fevereiro, março, abril, para o ano que vem. O Verso Raton, Volta a Dromedário, Elza Cataldo, com Órfãos da Rainha, né? E Poropopó, que é uma produtora do Rio que vai rodar lá. No edital da Codemig já tem 2 que ganhamos também, o outro com o Marcos Pimentel. Então, essa necessidade de girar também para a gente era importantíssimo. Falei tudo isso para dar um contexto local e dizer como é que a gente está conversando com as produções, etc. E, tal, e que acabou que a gente assumiu um papel de Film Commission. A gente assumiu um papel de mediador de agência. Nós viramos uma agência local, tanto é que viramos de fato uma agência. Em 2014 nós fundamos uma agência, a Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata. Ela na prática, nos últimos 7, 8 anos, ela assumiu um papel de mediação, que o Film Commission também incorpora, que é a possibilidade de um Film Commission. E nessa perspectiva que o Manevi colocou aqui, já consagrada, nós cuidamos da formação, cuidamos da capacitação, cuidamos da articulação dos empreendedores, de todo o processo de mediação, de captação de recursos, de atração, de busca, de pesquisa, de locação, de intermediação com os agentes locais, com as prefeituras locais, com as empresas, com fornecedores. Nesta Max estamos lançando a Polo Film Commission, a Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual Film Commission. E o que a gente fez para se relacionar? E lá você vai encontrar o GPS, Guia de Profissionais em Serviço. São 600 cadastros com profissionais, todos os profissionais que trabalham com a gente esses 7, 8 anos que a gente formou, estão cadastrados lá, cada um com sua experiência. Tem jovem com 28 anos com 10 filmes. Né? Foi a nossa universidade na prática. Aprendemos fazendo. Muitos deles se deslocaram a Ouro Preto, a Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, para formar, às vezes, se especializar, fazer uma pós-graduação, voltaram. Né? Então, esse guia de profissionais em serviço é o nosso cadastro, que é ofertado às produtoras que estão chegando, né? E a partir desse guia elas têm total autonomia de estabelecer a relação contratual. Também temos uma referência nesse guia de um padrão de remunerações, de custos e processos aplicados por outras produtoras em filmes anteriormente realizados. Então isso também já dá uma base, uma referência. Não atuamos como sindicato, não intermediamos nenhuma relação de trabalho, mas damos referências, né? E informações necessárias para que a produtora local já possa alcançar os profissionais locais, alcançar as locações, alcançar as instituições, o contato com os gestores públicos. Criamos um consórcio intermunicipal de cultura público, este sim aí, público, para que acabou que o secretário de cultura virou
a autoridade pública, essa que você fala, os secretários nossos, porque são pequenas cidades. Como é que nós vamos formar uma... essa também foi... a prefeitura vai assumir mais essa função. Nós não temos... Muitas têm departamento de cultura, né? Muitas é cultura e turismo, às vezes é esporte. Então acabou que o consórcio virou uma ferramenta da autoridade pública, até inclusive para buscar recursos, né? E o próprio secretário, aquele mais envolvido, nós temos uma rede de bons secretários lá que estão envolvidos das principais cidades que atuam no polo, que estão, não é só Cataguases, são 65 cidades, e te digo que já em 10 ou 15, 15 cidades já, com grandes produções, ou as produções locais. Então o secretário acabou assumindo o papel da autoridade de fazer a mediação para dentro dos órgãos governamentais municipais, etc. E tal. Então tem mais ou menos funcionado dessa maneira. E a agência, como instituição do terceiro setor, da sociedade civil, está cumprindo esse papel de mediação em várias dimensões, né, isso para cumprir a relação de trabalho, para cumprir a alocação, para cumprir as relações institucionais, até os recursos, etc. E tal, e isso tem funcionado, né? A nossa experiência basicamente tem sido essa em relação à mediação dos projetos. Além disso, nós temos um edital local, há 4 anos, que fomenta os talentos locais, os realizadores locais. Então a turma, além de não só além de trabalhar para os grandes filmes que estão chegando e acontecendo cada vez mais, eles também já estão começando a fazer os seus próprios filmes a partir desse edital. São recursos de 30, 50 mil reais para realizar uma vez por ano pelo menos 5 filmes de jovens talentos da região que já estão começando a escrever, roteirizar e produzir, né, com toda essa experiência que eles estão assumindo na prática na região. É isso. Bom, meu nome é Chiquinho Matias. Hoje eu me faço diretor da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Nós estamos lá na produção de fomento. Não, eu vou deixar um tempinho só para cortar, porque eu acho que eu fui demais aqui. Eu esqueci até a minha sigla. Aí dá um corte. Pois é, tá. Mas então, como eu estava falando, meu nome é Chiquinho Matias. Eu sou diretor de fomento à produção audiovisual. Me faço hoje dentro desse cargo lá na Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Poxa, aqui está aqui do lado de César Piva e do Manevi, quer dizer, nós estamos falando de SPC, né, que é um exemplo, né, de Minas Film Commission para a gente, referência no país todo, né, como símbolo de organização, de avanço, de uma entidade que realmente funciona. Eu tenho acompanhado vocês através dos mails que vocês mandam para a gente, e tenho acompanhado e tenho visto o que vocês têm feito, as produções que vocês têm alocado, que isso é muito maravilhoso. E agora, recentemente, Polo de Cataguases, né, com César Piva e o poderoso Polo de Cataguases, né? É poderoso, mas é poderoso mesmo, porque, por exemplo, assim, tem desses 4 anos, desses 3 anos e meio que a gente está lá dentro acompanhando o audiovisual mineiro, a gente vê o quanto o Polo de Cataguases avançou, né? O quanto o Polo de Cataguases contribuiu para esse estado, né? Então, por exemplo, assim, você também, César, e o Polo de Cataguases são referências, e referências assim, nacionais, para, igual você falou, não é só uma abertura de uma organização, é uma organização pensada, uma organização que trabalha com pesquisa, com entendimento e acompanha o fluxo do audiovisual, né? E eu sei o tanto que você é um lutador por isso, o tanto que você defende, você é um guerreiro do audiovisual, e aqui em Minas todo mundo sabe disso, e fora do país também, que você é uma pessoa conhecida nacionalmente também, por tudo que você faz. É um país, Minas, nós estamos falando de um estado do tamanho da França, maior que o estado da França, né? Então, a gente saber que essa responsabilidade, ela se divide com o Estado, né? A Minas Film Commission do Estado. E hoje nós estamos, exatamente, né? Hoje nós estamos tendo o prazer de ter uma outra fonte maravilhosa, que é o Polo de Cataguases. Eu falo muito também da questão de Ouro Preto, que é um lugar
que é fundamental, que tinha que ter uma Minas Film Commission, ou seja, quando o Fernando Pimentel criou o PRODAN, que é o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro, ele pensou exatamente nisso, de uma forma que o audiovisual se convergisse em um setor só, que era dentro desse PRODAN, que é uma organização que linka todo o audiovisual do Estado. Nós estamos falando do Arquivo Público, nós estamos falando da Sala Humberto Mauro, nós estamos falando do BDMG, nós estamos falando da Codemig, ou seja, todo o setor vinculado ao audiovisual, ele se institucionaliza ali dentro do PRODAN em termos de distribuição cinematográfica. E como deve ser distribuída a verba, ou, enfim, há uma discussão que avança além do poder público, né? Hoje o PRODAN já reúne com o setor privado. É engraçado que quando a gente entra dentro do poder público, a gente fica assim, poxa, como que seria isso, né? Uma decisão, por que as decisões vêm dessa forma? E a gente aprende uma coisa muito rápido, né? Que uma empresa privada, ela pode fazer tudo que a lei não proíbe. E numa empresa pública, você só pode fazer o que a lei permite. Então a gente tem certas dificuldades que acontecem lá dentro do Estado, que não depende da gente, que depende de outros setores, né? Mas, enfim, voltando à questão do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido lá dentro do Estado, quando nós chegamos lá, ele estava desativado, a Minas Film Commission estava desativada, já tinha alguns anos. Nós reestruturamos ela através da Secretaria de Cultura, do secretário Ângelo Oswaldo, João Miguel Batista, quer dizer, são pessoas que foram fundamentais na construção, que nos deu a liberdade e acreditou que a gente poderia fazer isso. Hoje, a Minas Film Commission do Estado ainda está na sua simplicidade, com alguns avanços, algumas observações. Lá dentro nós somos praticamente 3 funcionários lá para a gente atender, e olha que a gente atende em média não menos que 10 e não mais que 20 produções anuais de film commission. E há uma grande confusão, né, que eu vou até aproveitar esse momento de estar com vocês aqui para poder falar, que é o artista também, quando nos procura, há um pensamento de que a Minas Film Commission é para fazer a produção do filme deles, né? Até as pessoas entenderem que não, a Minas Film Commission ela é só um canalizador, é um abridor de portas, né? Ou seja, é a espada que vai na frente. Agora, daí para frente, tem que entrar a produção, porque a Minas Film Commission não tem um entendimento do que será o filme. Então tem que haver uma aproximação mesmo do artista ir lá nas locações, e é o que a gente tem feito lá dentro da nossa modéstia. Criamos recentemente agora um site que tentamos colocar ele no ar. Tivemos alguns problemas com relação a padrão de configuração, mas já estamos resolvendo isso. Todos os sites do Estado estão suspensos até a época das eleições. Assim que sair, esperamos estar devolvendo isso, estar entregando isso para a comunidade. Um site muito arrojado, com opinião dos artistas sobre o que eles achavam, os artistas do audiovisual. Quer dizer, não foi uma coisa inventada da nossa cabeça, teve todo um apoio da classe para a construção dele. E dentro desse site tem uma coisa que é muito inovadora, que é a criação da relação de pessoas. Você pode emprestar filmes, você pode emprestar equipamentos, você pode sugerir locações, você pode colocar o seu trabalho, porque isso tudo vai estar incluso. Um site em 3 línguas, né? E assim a gente vem navegando dentro desse, e com o apoio, claro, com o apoio total da classe, o incentivo da classe, e sabendo onde que nós queremos chegar com isso e de que forma. Mas não é uma coisa fácil, porque a maior dificuldade que a gente tem não é as pessoas quererem usar o espaço, a maior dificuldade é das pessoas que estão lá fora, que é as nossas paisagens, que é as nossas locações, as pessoas entenderem a importância disso, né? Eu acho que isso aqui é unânime, né? Não existe uma Minas Film Commission se você não tiver uma liberdade para poder gravar, né? Recentemente a gente estava lá tentando o Tribunal de Justiça. Claro, a gente sabe da importância, ninguém está querendo gravar aquilo ali para poder dar outro entendimento para um órgão tão importante, mas tem que entender que aquelas fachadas ali, antes de ser aquilo, eram outras coisas. E elas são importantes, elas não remetem muita coisa,
né? Proibir Guilherme Fiuza de tirar um banco, que foi o motivo que levou toda, para vocês foram sorte, para a gente foi azar. Quer dizer assim, aí pega assim um caminhão de dinheiro e leva para Cataguases. Que maravilha que isso aconteça. Mas que pena que não existiu naquela época um entendimento de que quando você fala de Fernando Sabino e quando você fala de época, tudo aquilo ali remete. Você não pode ter um banco que não remete à época, porque aquilo ali pode ser comum, trivial para as pessoas que estão vendo, principalmente para a juventude. Mas quem viveu aquela época sabe que aquilo ali está falseado. E o cinema, quanto mais, ainda mais quando a gente vai retratar uma imagem de um escritor fabuloso como Fernando Sabino, né? A gente tem que ter o mínimo de originalidade possível, porque foi isso que ele nos proporcionou durante a vida toda. Então, a mesma coisa, sou um lutador da Casa Humberto Mauro. Eu acho que a Casa do Humberto Mauro tem que pertencer ao Estado. Eu acho que a gente tem que ter algumas coisas acontecendo lá dentro. É um símbolo do nosso cinema. Fincar uma espada ali e Volta Grande. Não, eu falo que é um símbolo do nosso cinema, né? E fica ali. Não, é Volta Grande. Volta Grande. Volta Grande. Né? Estivemos lá, né? Visitando lá a casa dele, por sinal muito bacana, onde que tudo se encontra lá, né? É um espaço maravilhoso também para que a gente, uma casa estúdio, o estúdio lá está o carro de boi de canga bruta que está lá, a piscina, quer dizer, né, os rolos de filme dele jogados no chão. Aí o rapaz falou assim, que esse rolo que é isso? Ah, esse é o filme do Humberto Mauro. Aí esse pegando, eu falei, nossa, não pega não, esse trem não pode pôr a mão não, porque isso aí dá um infecta o rolo lá e dá um bolô, isso aí você perde o filme. Eu falei assim, eu pego porque eu tenho mão. Eu falei assim, eu não pego porque eu tenho cabeça. Então, por exemplo, eu acho que as coisas passam por aí, né? Todo esse resgate, e a Minas Film Commission passa por isso, por essa questão de resgate. Eu acho que eu não tenho muita coisa para falar, porque é tudo muito recente lá, as coisas que estão acontecendo. Temos aprendido muito com vocês, aprendido muito com o César, nessa construção. Buscamos outros parceiros, como a Codemig, né? Agora a Codege com a indústria criativa, onde nós criamos um termo para que nos empreste as imagens 360 graus, para que a gente forneça isso também para o usuário do site. Uma outra parceria com a Secretaria de Turismo, que nos fornece as imagens do estado todo, faz com que o nosso estado ganhe uma visibilidade mais ampla, com algumas coisas. Tem o IEFA, que nós fizemos outra parceria, que seria no caso de dar as pesquisas, os relatos, né, o histórico das igrejas tombadas, né, dos patrimônios tombados, que isso nos facilita muito por questões de pesquisa, de onde que veio, para onde que foi, que igreja que é aquela, como que foi, quando é que ela surgiu. Então isso tudo, então nós estamos procurando isso tudo para colocar dentro do nosso site, e acreditamos que aí futuramente, né, a gente vai deixar um legado muito importante para o nosso cinema mineiro, aprendendo sempre. Agradecer aqui só esse apanhado aqui, né? Para mim, que fazia tempo que eu não encontrava vocês dois, já foi aqui um upgrade de conhecimento das experiências, né? O que vi lá no início, né? Você construindo o polo, né? O processo também aqui da política, né? Como avançou. Então, realmente, acho que para quem estiver acompanhando esse conteúdo, né, essas informações, e pensando aqui a Film Commission de Belo Horizonte nesse contexto, né, mais amplo, eu acho que é a faca e o queijo, né, aproveitando aqui que estamos em Minas, né, para fazer um trabalho absolutamente procedente. Então, agradecer demais e deixar aqui, claro, aqui vocês é que ditam. Então não, porque eu acho que só para dizer, porque assim, para nós foi muito importante a experiência da SPCine, sabe? Eu acho que foi muito até simultâneo toda a construção, muito rica, essa realidade que foi construída em São Paulo de uma maneira tão em rede, tão articulada, integrando diversos atores e diversas possibilidades. Por exemplo, uma coisa que para nós marcou muito e a gente perseguiu, e agora podemos dizer com todo orgulho que a gente conseguiu e está conseguindo, foi o cineclubes, né? O circuito de SPCine de exibição para a gente é uma referência. Então também, por quê? Porque a preocupação também de estar mostrando, exibindo, alcançando o público, alcançando
o cidadão brasileiro, que é quem financia tudo isso em boa parte. Então, a coisa nos preocupava muito, a questão das salas de cinema. Nós batalhamos muito lá agora, conseguimos recuperar e vamos comprar o cinema agora, que era privado e estava fechado há 6 anos, o Cine Edgar, que é um cinema de rua, histórico, centenário, modernista, que precisava ser resgatado. Agora o Estado conseguimos resolver, agora vamos revitalizar e botar ele a público novamente, um espaço com cine-teatro de fosso, de teatro, orquestra e cinema. Então nós tínhamos alguns centros culturais, mas a região sofre com a ausência de cinema, né? Ausência de salas. Então a experiência da SPCine, a questão do circuito das salas, para a gente apontou um caminho não igual pelas condições nossas, mas achamos um outro caminho, que são as escolas. Aquela conversa nossa lá de trás, toda escola é um centro cultural. Toda escola é um centro cultural, não precisamos construir, né? Não temos dinheiro para construir, temos tantas estruturas. Nós temos hoje, conversando com o governo do Estado, dentro do Prodan também, conversamos com a Secretaria de Educação, que nos autorizou. Nós temos 24 salas de cinema hoje, salas de cinema, cineclubes dentro das escolas públicas da região. São 12 cidades com 20 salas, 24 salas hoje. E, da mesma maneira que as escolas no século passado tiveram bibliotecas, toda escola tem uma biblioteca. E também no final do século passado, toda escola tem um laboratório de informática. Nós também batalhamos por isso. Então, uma sala, não é o professor projetando o cinema dentro de sala de aula. É uma sala dedicada para um cineclube também dentro das escolas. Hoje nós estamos com 24 salas. Porque isso também amplia repertório, forma plateia, forma público, amplia a possibilidade de uma leitura audiovisual do mundo hoje para essas crianças, para esses jovens que estão tendo acesso à nossa produção, inclusive a produção brasileira, da Programadora Brasil. Estamos todos circulando de vários sites que oferecem conteúdos no Brasil hoje, de distribuidoras de experiência como o Videocamp, como também que oferece possibilidades do acesso da produção audiovisual nossa que nós estamos realizando, e as nossas que estão sendo realizadas lá na própria região. Então isso para a gente também também uma forma que a agência assumiu essa questão também, de buscar uma alternativa para a distribuição e para o acesso público, democratização daquilo que a gente estava produzindo no Brasil, e lá em especial no Polo Audiovisual, inspirado na experiência da SPCine. Isso para a gente foi referência central para poder fazer isso. E agora estamos partindo para um outro caminho, que é o VOD, que é outro desafio para alcançar mais gente de outra maneira numa plataforma educativa, porque a experiência com a escola apontou para isso também. O Cineclube em terra e no espaço virtual, uma plataforma educativa que nós vamos lançar o ano que vem, que vai transmídia, que vai aproveitar as produções que estão acontecendo, vão desenvolver livros digitais, games, animações, também a partir do filme que está sendo produzido, e essa possibilidade do VOD com a possibilidade de acessar ainda diretamente as escolas, com a possibilidade do vídeo sob demanda, online ou autorizado, e até mesmo para buscar uma distribuição maior, uma visão maior desses filmes. O Menino Espelho, que você citou, foi mais visto pelos cineclubes do que no cinema brasileiro, na sala de cinema brasileira. Proporcionalmente, o Guilherme Fiuza sabe disso. Foram 15 mil jovens na região da Zona Mata viram o filme no cineclube, e 30 mil na sala de cinema Brasil todo. Então é um caminho, acho que apontado, e tem soluções. Nós temos, né, soluções alternativas, inclusive, para resolver ou nos contrapor, criar outros tipos de política para o acesso àquilo que nós estamos fazendo, porque afinal de contas é para quem nós fazemos, né? Para o povo brasileiro. Então eu acho que aprendemos com a SPCine para a gente é a referência em várias dimensões, é o trabalho de Manevi. Eu queria falar isso aqui, deixar isso gravado aqui. Agora vocês serão referência para muitos outros. Obrigadão, César. Obrigadão, Chico. Vamos nessa então, almoço chegando, e papo deixa uma série de perguntas aí para as próximas mesas que virão. Valeu!